Salve galera, beleza? Bom, nesse vídeo eu quero falar aqui desse aparelho, é o Moto Z Play, é o modelo XT1635 e esse aparelho ele não está carregando. Eu já fiz alguns testes aqui, já verifiquei o setor de carga da placa e já encontramos aí oxidações, componentes faltando, enfim. Mas eu quero fazer uma explicação rápida aqui nesse setor. Esse aparelho a gente sabe que ele é conexão USB-C, então tem que ter aí o cabo USB-C aí para poder funcionar. Então quando a gente coloca aqui o cabo, vocês podem ver aí que ele mostra carregando. Ele está com, vamos ver aqui, acho que 40%, acredito eu. Fiz alguns testes anteriores aqui para estar verificando, ó, tá com 41%. Só que ele mostra carregando, mas não carrega, não sobe. Então se a gente deixar aqui, ele vai ficar por um bom tempo. Se vocês olharem aí pelo medidor, pelo Power Z, vocês podem ver aí que ele está acompanhando o mouse aqui, ó. Ele está com 5.3 volts e na parte aqui de amperagem ele está com 25 miliamperes somente, ou seja, não vai carregar nunca praticamente, porque é uma corrente muito baixa e ele não vai conseguir carregar. Então fica em 41%, se a gente deixar aqui, vai ficar horas e horas e horas e não vai subir nenhum por cento devido à corrente baixa. Então se vocês olhar pelo gráfico aí e olhar aqui na parte de baixo aqui do Power Z, que é aquele medidor que eu já fiz review aí no canal, ele tem a entrada do 5.3, mas a corrente está em 25 miliamperes. Então aí, ó, continua. Quando a gente tira o cabo, olha lá, então ele tá reconhecendo aí o cabo normalmente. Então a gente mudando aqui, eu vou tirar essa tela para a gente estar fazendo uma análise melhor. Vou colocar no microscópio aí para você estar verificando. Já vou tirar a bateria aqui também. E aí a gente consegue analisar aí com calma. Então acredito que pela câmera aqui não vai dar para ver. Mas aqui a gente tem aqui o conector USB-C. E a tensão de 5 volts ela passa por esse componente aqui, passa por um outro controlador aqui antes de ir para o setor de carga dessa placa. Só que se a gente olhar bem aqui, está bem oxidado, faltando componentes nessa parte. Eu vou pôr no microscópio aí para vocês verem. Deixa eu ajustar aqui para você estar podendo ver. Aí eu vou colocar no microscópio. Então, ó, olhando pelo microscópio aí, se vocês verem, tá faltando capacitores aqui onde eu estou passando o mouse. Tá faltando outro componente aqui. E esse CI aqui, ele tá com bastante oxidação na parte de baixo. Ou seja, essa placa provavelmente molhou e retiraram alguns capacitores aqui, de repente achando que poderia ser isso. A gente tem mais um capacitor faltando aqui, próximo do conector da bateria. Então se vocês verificar, já tiraram bastante componentes. Só que o CI, esse controladorzinho aqui, ele está com bastante oxidação, tá tudo preto na verdade por baixo. Então provavelmente a gente vai ter que tirar ele, fazer um rebalem aqui e soldar ele novamente, porque a tensão passa por ele aqui antes de ir para o CI de carga. Se a gente der uma olhada no esquema elétrico, a gente tem aqui, ó, o J500, que é a entrada USB, e a gente tem aqui aproximando, ó, o U2401, que é justamente esse CI que está bem oxidado. E esses componentes que são capacitores aqui em volta dele já não existe mais, já foram arrancados. Inclusive arrancaram até as trilhas, então provavelmente vai ficar difícil de repor. Mas a tensão de 5, ela passa por aqui a tensão antes de ir para o CI de carga. Se a gente vir aqui no esquema elétrico, a gente vê que aqui é um pouco diferente devido a ter mais pinos, né, o conector USB-C. Se eu tiver aqui o USB-C Power, ó, que é a tensão dos 5 volts. Então se a gente copiar ela aqui e jogar ali na pesquisa,
a gente vê que ela vem aqui para um outro setor. Aqui, ó, e ela vem para esse CI que é justamente o que a gente está verificando lá que está oxidado, que é o U2401. Então a gente vê que a tensão ela entra aí, ela entra aqui nesse ponto, ó, e ela tem uma saída aqui com outro nome, tá? E esse outro nome aqui, se a gente ver, ela vem aqui para cima, ó. Ela vem nesse ponto aqui e ela vem justamente no U2400, que é o CI responsável pela carga, tá? É o PMI 8952. Então é o setor de carga aqui dessa placa. Então até aqui no CI está chegando tensão, tá? Se a gente vir aqui nesse primeiro controlador, que acredito eu que o problema esteja aqui, se a gente vir aqui no capacitor 2410, a tensão de 5 volts vai estar presente, só que ela não está saindo aqui para estar partindo para o CI maior, que é o que controla o carregamento aqui, tá? Esse PMI 8952 já é um CI conhecido aí nas placas da Motorola. Então, a gente medindo aqui no capacitor 2410, vocês vão ver que tem a tensão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou rebalar esse CIzinho aqui, que é um CIzinho bem pequeno, e vamos ver se resolve o problema devido à oxidação estar muito grande aqui. Porque a tensão está entrando nele e não está partindo aqui para o 2400, que é o CI responsável mesmo para carregar, né, e controlar aí essa carga. Então, a gente jogando aqui no microscópio, a gente vê aqui que os componentes aqui já foram retirados. Então, se a gente vir aqui nesse ponto, ó, vocês veem que aqui, ó, a gente tem aqui o capacitor, ó, que é justamente nesse ponto que tem que chegar aos 5 volts para poder ir para o CI de carga. Então vamos medir rapidinho aí para vocês verem. Então vou colocar aqui na escala de 20 volts. Vamos lá, deixa eu ajeitar aqui porque nessa hora começa a cair tudo aqui, né? Então já coloquei aqui o cabo, ó. Vamos voltar aqui para a gente poder... O capacitor está aí, vamos medir. E vamos ver se os 5 volts está aí. Aqui nada, e do outro lado a gente tem aí, ó, os 5 volts, tá? Aqui tá dando uma tensão de menos porque eu tô com as ponteiras aqui invertidas, né? Então se eu vim aqui colocar as ponteiras aqui certinho, que eu uso essa garrinha aqui para poder prender na placa, aí vai dar os 5 volts certinho aí, ó. Então, do outro lado aí, ó lá, 5.3 volts, então tá perfeito aí. Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos pegar esse CI aqui que tá bem danificado aí devido à oxidação, que é esse aqui, ó. E vou retirar ele, fazer um rebale e vamos ver o resultado aí. Então bora lá. Bom pessoal, então retornando o vídeo aí, tá aí a placa do
do aparelho. E como vocês viram aí, o CI está bem danificado, corroeu aí mais ou menos umas 5 trilhas. E esse CI aqui já não dá mais para reutilizar, né? Então ele está aqui, ó. Então, ou seja, os pads aqui embaixo já corroeu tudo, então esse CI aí já era. E a situação da placa também ficou complicada, porque uns 5 pads mais ou menos ficou com as trilhas aí destruídas praticamente, né? Então, é aquilo que a gente fala, né? Quando o aparelho entra em contato com água, corrói as trilhas, se não fizer a limpeza, desoxidação, vai corroendo e começa a comer a placa e, né, a parte de contato aí do CIs, ela acaba se perdendo. Então, se a gente verificar aqui, ó, então a gente vê aqui que uns 5 pads aqui mais ou menos se perdeu e corroeu tudinho. Então daria para recuperar isso aqui? Até daria. Então a gente daria para puxar o fio, né, o fio do jumper e refazer aqui a solda, né, e comprar um CI novo, soldar e resolveria o problema. Só que esse CI aí, eu dei uma pesquisada aí para comprar, no momento não está tendo, né? Então a gente só conseguiria encontrar numa placa de sucata. No caso, eu não tenho essa placa de sucata aqui, como é uma placa nova, digamos assim, ela ainda, né, demora um tempo aí para começar a ter sucata, embora já tenha, mas no momento eu estou sem nenhuma aqui, tá? Então, se tivesse uma sucata, daria para estar tirando e substituindo, mas aí teria que refazer as trilhas. Então aqui praticamente seria um caso perdido, né? Porque o CI danificou e corroeu ali, comeu todas as trilhas ali do CI. Só que analisando o esquema elétrico, se a gente verificar o esquema, olhando aqui pelo esquema, a gente vê que os 5 volts aí do conector, ele passa na verdade por esse CI, o 2401, que foi esse que danificou. Então ele passa por aqui para ir para o CI de carga. Só que se a gente olhar, é a mesma linha, né? É a mesma linha. Então ele passa por esse CI. Então a gente, como solução alternativa, a gente teria que estar interligando essas duas linhas, que possivelmente essa placa viria a carregar. Então, quando a placa está sem a bateria, essa linha aqui não tem tensão nenhuma. Quando pluga a bateria, aparece uma tensão aqui que, fazendo uns testes aqui, aparentemente é a tensão da bateria. Então, o que eu fiz aí para fazer uma solução alternativa e não perder essa placa? Porque se não fizer isso, ela não vai carregar, obviamente não vai dar para estar utilizando. É uma solução temporária que depois dá para comprar o CI, ou retirar de uma sucata, refazer os pads ali e soldar para ficar 100%. Então eu fiz uns testes, né, medindo tensões ali e encontrei os 5 volts e a outra trilha, que é essa. Então quando eu conecto essas duas linhas com a pinça, o aparelho passa a carregar normalmente. Agora os demais comandos aqui, né, vai se perder. Então no caso aí eu vou ter que fazer esse teste, deixar carregando aí pelo menos por um dia ou dois, observando o comportamento da placa, para ver se dá para utilizar como solução alternativa até trocar esse CI. Então, se a gente olhar aqui, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, nesse ponto aqui, ó, nessa trilha aqui, a gente tem os 5 volts. E nessa trilha aqui, quando a gente pluga a bateria, a gente tem a tensão da bateria. Então, se eu ligar desse ponto para cá, passa a carregar normalmente. Só que dá a impressão de que eu estou, na verdade, ligando os 5 volts direto com a bateria, ou seja, do USB direto para a bateria. Mas não, essa linha aqui, ela vem do CI de carga, tá? Então, é a tensão da bateria, mas ela passa lá pelo CI de carga e está sendo gerenciado. Então, não é os 5 volts direto do conector USB aí, USB-C, direto para a bateria, não, tá? Porque essa linha vem direto do CI de carga. Então, quando a gente unifica esses dois pontos, ela passa a carregar, e é o que eu vou estar fazendo. Eu vou fazer um jumper desse ponto para cá e vou jogar um pouquinho de máscara UV aqui e vou observar o comportamento dessa placa e como solução alternativa, e futuramente, né, se o cliente quiser, a gente tenta soldar o CI novamente aqui, refazendo essas esferas, essas trilhas, né? E soldando outro CI aí. Então vou mostrar para vocês aqui
que a gente medindo, se a gente vir aqui nesse ponto e medir aqui, ó, olha lá, bem nesse ponto aí, ó, ele tem aí o 5.3 do conectorzinho USB aí, ó. E se a gente vir aqui e medir esse outro ponto, ó, que é esse ponto aí, ó, a gente tem a tensão da bateria. Então, quando eu encosto, na verdade, a pinça nesses dois pontos aí, vou mostrar aqui para vocês. Quando a gente encosta, pode ver que aí, ó, passa a carregar normalmente, ó, 1 ampere de corrente, tá? E só encostando aí esses dois pontos, como solução alternativa. Se eu abrir aqui o Power Z aqui, vocês vão estar vendo. Pode olhar que aqui, ó, ele está igual no início do vídeo, 5.3 e 25 mA aí, ou seja, não está carregando. Vamos lá, deixa eu liberar aqui o gráfico. Então agora, se eu unificar aqui novamente, podem ver, ó, já passa a carregar aí a placa e 1 ampere de corrente aí, ó. Então eu vou soltar agora para vocês e, ó, soltei, ó lá, ele zera e já não carrega mais. Então, se eu deixar aqui, por exemplo, se eu deixar aqui, então vamos lá, conectando aqui novamente. Conectando esses dois pontos aqui novamente, deixa eu ver se eu vou conseguir enxergar aqui. Isso. Agora eu vou ligar aqui para vocês verem, ó. Ó, podem ver aqui que está carregando, ó, 42%. E se eu ficar segurando aqui, que foi o caso, já fiz um teste aqui anteriormente, e fiquei segurando aqui, ele estava em 41, subiu para 42, então está carregando. Dá para ver pelo medidor que está carregando. Então eu vou segurar mais um pouco aqui para vocês verem que ele vai subir para 43. E aí fica como solução alternativa aí. – 43% lá, ó, pode ver que já subiu a carga, ou seja, então vou fazer um jumper nesse ponto e observar. Então vamos lá. Bom, pessoal, então finalizando o vídeo, tá aí, ó, o local aqui onde a gente passou um pouquinho de máscara UV e agora tá aí, ó, funcionando, carregando. Deixa eu colocar aqui para vocês verem aí, ó, já tá com 51% e carregando aí perfeitamente, tá? Agora, lembrando, isso aqui é somente um procedimento aí provisório, tá? Procedimento provisório, senão a placa vai ficar sem funcionar, já que o CI danificou, né? Ele corroeu todo e não tem outro para substituir. Então é uma solução provisória, tá? E futuramente dá para estar corrigindo aí, colocando outro CI
no lugar. Então, para deixar bem claro aí que é somente provisório para poder salvar a placa e fazer ela carregar. Então tá aí, ó, 52% agora, ó. Então tá carregando aí perfeitamente. Agora eu vou deixar testando, né, e finalizar aí o trabalho, tá bom? Então espero que o vídeo tenha ficado aí de ajuda, principalmente para quem está começando, né? E foi a solução que eu encontrei para poder fazer carregar. Então só usando um pouco do raciocínio aí, e deu certo. Fiz um teste antes, deu certinho, tá carregando. Então que fique aí de experiência aí, principalmente para quem está começando, tá bom? Grande abraço a todos, fique com Deus, até o próximo vídeo, valeu!